Olá a todos os alunos do sexto ano, sejam bem-vindos aí à nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Andresa, estarei com vocês aí e vamos observar qual é o conteúdo da nossa aula. Nós temos aí a nossa aula hoje de número 220 e hoje nós vamos falar sobre localização, gente. Então, esse é o nosso tema da nossa aula de hoje. Vocês já pararam aí para se perguntar como é que a gente vai definir a nossa localização? Se a gente tem aí uma coordenada geográfica, como é que a gente vai observar a latitude, a longitude? Então, a gente vai ver isso durante aí a nossa aula. E a gente vai começar falando sobre os paralelos e os meridianos, para a gente compreender mais lá na frente como é que a gente chega nas coordenadas geográficas a partir tanto da latitude quanto da longitude, tá bom? Então, temos aí, primeiramente, os paralelos, né? O que são os paralelos? Aí, para a gente relembrar. Esse conteúdo aí, gente, a gente vê lá no quinto ano também, né? A gente começa estudando aí sobre localização, a gente observa essa localização, né? Aí dos nossos antepassados, que eles se localizavam através do Sol, das estrelas, da Lua. E aí a gente já tem hoje os equipamentos mais modernos, que são GPS, até mesmo do seu próprio celular você consegue obter a sua localização. E aí a gente vai ver como é que o GPS ele vai ter aí essa coordenada geográfica. E a gente vai iniciar com os paralelos, né, que está aí na tela para vocês. Então a gente tem o conceito de paralelos, que são os eixos que vão circundar aqui a Terra, olha, como a gente observa na imagem ao lado. Então, esses círculos são círculos imaginários, tá bom, gente? E no sentido horizontal. A gente não pode confundir aqui esses sentidos para a gente não confundir mais lá na frente a latitude e a longitude. Então, aqui a gente tem, olha, na Terra, no sentido sempre aqui, olha, eu vou riscar para vocês, no sentido horizontal, tá bom? Então, nós temos aí os paralelos, que a partir deles a gente vai ter aqui em graus, olha, as latitudes. Então, aqui a gente já tem o nosso primeiro passo para chegar a uma coordenada geográfica, que vai variar aqui de menos 90 graus a 0 grau para o sul, tá bom? E de 0 a 90 graus para o hemisfério norte. E aqui nós temos, olha, na imagem ao lado, os principais paralelos. A gente vai ver na próxima cartela. Aí nós temos os trópicos de Capricórnio, né, como a gente pode observar na imagem ao lado. Então, aqui a gente tem no hemisfério sul e o trópico de Câncer, acima da linha do Equador, a gente sabe que é o hemisfério norte, né? Então, aqui a gente tem a linha do Equador. Então, aqui para cima a gente tem o norte e da linha do Equador para baixo a gente vai ter o hemisfério sul. Vou colocar um Szinho aí, só para identificar aí o hemisfério sul, tá bom? Além desses três paralelos, gente, a gente tem também mais dois paralelos. A gente vai observar essa diferença quando a gente for falar de meridiano, que a gente tem um único meridiano. Aí nós temos 5 principais paralelos, tá bom? Aí vamos observar os outros. Além dos trópicos, né, que a gente já viu, os trópicos também eles vão definir aí as zonas da Terra, quando a gente vai falar sobre o clima, né, que vai modificar. Aqui ao norte o círculo ártico e o círculo antártico ao sul, tá bom? Então esses são os 5 principais paralelos da Terra. Quando vocês observarem uma questão, quais são os 5 principais paralelos, a gente já sabe, né? Os círculos polar ártico e antártico, os trópicos, Câncer e Capricórnio e a linha do Equador, que vai estar aí a 0 grau, que a gente vai ver mais à frente. Aí vamos agora para os meridianos. Então, a gente não pode confundir aí paralelos e meridianos. Com os meridianos, a gente vai ter aí a nossa longitude, né? Aí nós vamos definir, no caso, as coordenadas geográficas. Essas linhas também imaginárias, né, como a gente viu anteriormente, elas já vão ser traçadas em outro sentido, olha, que é no sentido vertical. Então, são linhas que vão representar aí no sentido vertical no globo terrestre. Aí a gente tem um único meridiano, diferentemente dos paralelos, que a gente tinha 5, né? Então, a gente tem aí um único que vai
justamente definir ao contrário da linha do Equador, né, que divide ali a Terra em norte e sul, a gente tem dois hemisférios, que é o leste e o oeste, tá bom? Então vamos observar aí na imagem, aqui a gente tem o nosso principal meridiano, que é o meridiano de Greenwich. Então, ele vai definir aqui, olha, eu vou colocar aqui nesse sentido, tá bom? Diferentemente, então está bem aqui, diferentemente dos nossos paralelos. Aí nós temos aqui, para esse lado, o leste e aqui para o outro lado, o oeste, tá bom? Tá bem aqui, olha, leste e oeste. Eu coloquei aí maior para vocês para a gente observar. Então, nesse sentido, aí a gente tem, diferentemente da linha do Equador, a gente já vai observar, né, a diferença dos fusos horários, ao contrário ali que eu falei para vocês dos paralelos, né, onde a gente tem a definição das zonas da Terra. Quanto mais distante da linha do Equador, as temperaturas elas vão diminuindo. Já no meridiano, a gente tem a definição dos fusos horários, né? Então, cada meridiano vai definir aí um horário do nosso planeta, né? Nós não temos aí o mesmo horário para todos os países, para todas as cidades, né? Até mesmo aqui no Brasil, a gente tem 4 fusos horários. Por quê? O nosso país, ele tem dimensões continentais, né? O nosso país, ele tem uma extensão territorial grande. Então, a gente tem vários fusos, que são 4 fusos dentro do nosso país. Aí vamos mais à frente, ainda nos meridianos, né? A gente tem que esse meridiano, ele vai dividir aí na próxima cartela, ele vai dividir a Terra no sentido aí vertical, como nós vimos, né? E aqui a gente tem, olha, a definição das longitudes. Lembram? Paralelos eram as latitudes e agora aqui os meridianos, a gente tem a definição da nossa longitude. Essa longitude, gente, ela já vai variar aqui de menos 180 a 0 grau e de 0 grau a 180 para o lado leste, tá bom? Nós tínhamos de 0 a 90 os paralelos e agora o meridiano de 0 a 180. Então, a gente tem aí também a definição, né, do meridiano de Greenwich, né? Então, a gente tem aí, a gente vai observar a definição do meridiano de Greenwich e aí nós temos a longitude de 0 grau, que ficou definido, tá bom? Ao contrário, ali que nós vimos da linha do Equador, que estava a 0 grau, com a definição do hemisfério norte e hemisfério sul, tá bom? Então, aí só para a gente não confundir. Aí temos na próxima cartela que esse meridiano, ele vai dividir a Terra aí no sentido vertical, né? Como a gente observou lá no início. Aí a gente tem a definição do hemisfério leste e do hemisfério oriental, né? Como a gente também pode chamar. Então, aqui, esse lado, que é o nosso lado leste, a gente pode chamar tanto de oriental, ou a parte do oriente, ou do hemisfério leste. Aí a gente vai ter as longitudes positivas, né? E o hemisfério oeste, que ficou definido, né? A gente tem também essa outra denominação, ocidental, tá bom? Aí nós vamos observar agora o mapinha, olha, para vocês entenderem um pouco mais. Então, aí nesse mapa, olha, a gente tem a definição. Aqui nós temos, vou colocar aqui 0 grau, que é, no caso aqui, o nosso meridiano de Greenwich. Então, aqui para este lado, nós temos o hemisfério leste e aqui para o outro lado, o hemisfério oeste, tá bom? Aí eu vou colocar aqui também 0 grau, que é a nossa linha do Equador, né, dividindo a Terra em hemisfério norte e aqui para baixo o hemisfério sul. Por que a gente está falando isso daí? Quando a gente for observar, gente, a latitude e a longitude, a gente não pode confundir aí a definição de cada uma delas. Porque a latitude ou ela pode ser norte ou ela pode ser sul. Porque a gente está falando dos paralelos, né, da linha do Equador, que vai definir aí o hemisfério norte e o hemisfério sul. Já a longitude, a gente tem hemisfério leste e hemisfério oeste, ou seja, a minha longitude ela não pode ser norte ou sul, ela vai ser ou leste ou oeste. Por quê? Essa coordenada geográfica ela vai estar ou do lado leste, ou do lado oeste, ou no norte, ou no sul, que é, no caso, a nossa latitude.
que vai formar uma coordenada geográfica. Aí onde você está, você tem uma coordenada geográfica. Aqui onde eu estou, tenho também uma determinada coordenada geográfica. A gente já só vai ter aí as mesmas definições quanto latitude e longitude, que é com relação ao hemisfério sul e ao lado oeste, né? Que é mais ou menos aí a posição em que nós estamos. Então vamos aí mais à frente observar agora a latitude. Aí nós temos a latitude, que já vai ser aqui, olha, a distância, tá bom? De qualquer ponto da superfície terrestre em relação aí à linha do Equador, tá bom? Então aqui a gente tem essa variação de 0 a 90 graus, tá bom? Lembrando que aqui a gente tem o 0 e essa bolinha aqui do lado, vou colocar aqui, de 0, essa bolinha aqui significa graus, a 90 graus, tá? Vamos colocar aqui o 90, a bolinha aqui em cima, que são os graus, que vai ser exatamente a distância de qualquer ponto da superfície com relação ao quê? A linha do Equador. Lembra que nós estávamos falando dos paralelos? Então, são aqui a latitude. Aqui a gente tem a linha do Equador. Aqui para cima, norte, aqui para baixo, o hemisfério sul. Então, em qualquer ponto da superfície, a gente vai ter aí uma distância com relação à linha do Equador, tá bom? Aí vamos observar agora a longitude. Aí a gente tem também a distância, né, que vai ser medida em graus. Aqui a gente tem de 0 grau a 180 graus. Então, essa distância da longitude, ela já não vai ser mais da linha do Equador. Lembram lá o principal meridiano, que é o meridiano de Greenwich, tá bom? Então, a gente já vai ter aí a distância da superfície terrestre, da superfície da Terra, com relação ao meridiano de Greenwich. Então, aqui a longitude, ela pode ser leste ou ela pode ser oeste, tá bom? Então, aí a gente tem a definição da longitude. E aí, o que acontece com esses dois distanciamentos, né? Da linha do Equador e da linha aí do meridiano de Greenwich? A gente vai ter a definição das coordenadas geográficas, gente. A gente vai observar aí o que são as coordenadas. Então, tanto a latitude quanto a longitude, ela vai formar uma coordenada geográfica, que é justamente a nossa posição. Então, a gente vai ver aí a definição de coordenada geográfica, que vão formar aí um sistema de localização, né? Então, a gente pega um mapinha ali e a gente consegue obter, a partir das linhas imaginárias, né, que a gente já observou, tanto no sentido norte-sul, quanto no sentido leste-oeste, né? E elas são medidas em quê? Elas são medidas em graus, né? Que é a latitude, norte ou sul, e a longitude, leste ou oeste. Então, a partir dessas combinações, a gente vai ter ali, digamos que um endereço, né? Você não tem aí o seu endereço, eu estou na casa de número tal, na rua tal, no bairro tal, mas o seu ponto específico, ele vai ter essa coordenada geográfica. E no mapa a gente também consegue observar aí qualquer coordenada geográfica que a gente vai ver nesse mapinha. Aí no mapa, olha, para vocês treinarem depois, a gente vai observar algumas coordenadas, tá bom? Então a gente tem aqui, olha, vou começar aqui por esse ponto A, olha, aqui a gente tem um pontinho, né? E aí a gente vai definir a latitude e a longitude dele. Então, a gente vai colocar em prática o que a gente aprendeu aí, tanto da latitude quanto da longitude. Então, eu primeiro vou observar, gente, vou colocar aí uma dica para vocês. Vou colocar aqui em cima a latitude, aí você sempre observa primeiro a latitude. Então, eu venho aqui na linha, olha, seguindo a linha aqui do ponto A. Então, eu tenho a minha latitude de 40 graus, que está definido aqui ao lado. Aí, bota uma bolinha. Aí, você vai observar que a gente tem, olha, a linha do Equador. Então, nós temos esse ponto acima da linha do Equador. Então, a gente tem que ele está no norte. Aí, aqui, a longitude. Vou colocar aqui abreviado, tá bom? A longitude, eu vou seguir aqui também essa linha. Aí, eu vou encontrar aqui a minha longitude de 100 graus. Aí, você observa, tá? Do lado leste ou do lado oeste. Então, a gente vai observar esses 100 graus. Está aqui
o meridiano de Greenwich, né? Então, a gente tem aqui uma longitude oeste. Vou até escrever aqui para vocês não confundirem com o zerinho. Então, eu encontrei a coordenada geográfica desse ponto. Vamos observar aí um outro ponto. Aqui a gente tem o ponto D, olha, já no hemisfério sul, né? Aqui eu vou seguir a linha também, olha, só para a gente não se perder, tá bom? Só uma dica aí para vocês. Então, aqui a gente tem a latitude de 10 graus. Aqui a gente já tem... Opa, errei aqui. Então, aqui a gente tem a latitude sul. Aí você segue também, eu vou colocar aqui para baixo, olha, tá mais perto, né? 20 graus de longitude. Então, é bem fácil. Aqui essa longitude já está do lado leste, tá bom? E aí depois vocês vão olhar o mapa aí com mais calma, pegar aí o caderno de vocês, observar esse mapinha, aí vocês encontrem também os outros pontinhos que eu coloquei aí para vocês para irem treinando, tá bom? Só não esqueçam dessa definição, tá? Professora, eu achei a latitude. Aí você já lembra que ela só pode ser norte ou sul. Ela está acima da linha do Equador ou abaixo da linha do Equador. E aí você já tem essa definição. Aí a outra coordenada, para juntar a coordenada geográfica da longitude, tá bom? Então não esqueçam aí essas duas dicas que eu coloquei para vocês. Agora a gente vai observar aí a nossa atividade da DLI. Muito bem, coloquei aí duas questões para vocês. Na primeira, você vai explicar o que são paralelos e meridiano. E na segunda questão, você vai dizer aí para que servem os paralelos e os meridianos, tá bom? Vou deixar um tempinho para vocês responderem e daqui a pouco eu retorno aí com os comentários e correção dessas atividades.
Muito bem, estou de volta agora para a gente comentar aí as questões de geografia, né? Eu coloquei 2 questões para vocês aí acompanharem, tá bom? Onde nós falamos sobre os meridianos, falamos sobre os paralelos que vão definir aí latitudes e longitudes e no final a gente vai ter as coordenadas geográficas, né? Que a gente viu aí no mapinha, observando a coordenada de alguns pontos aí na superfície da Terra, né? Então vamos observar a primeira questão, onde nós temos aí para vocês explicarem, né, o que são paralelos e o que são meridianos. Então a gente viu aí no início da aula que a gente vai ter aí na superfície da Terra diversas linhas imaginárias, né? Essas linhas imaginárias, gente, elas vão aí definir tanto a nossa latitude quanto longitude, que são as coordenadas geográficas. E aí nós vimos primeiramente os paralelos, né? Os paralelos são linhas imaginárias que vão circundar a Terra no sentido horizontal, gente. E aí, a partir deles, a gente vai ter a definição de quê? Vamos ter a definição da nossa latitude. E essa latitude, ela vai poder ser norte ou sul. E aí nós vimos os principais paralelos, né? Nós falamos ali da linha do Equador, que ela vai estar a 0 grau, e aí nós temos o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico e o Antártico, né? Então a gente tem aí os 5 principais paralelos aí que vão circundar o nosso planeta, tá bom? São linhas imaginárias que já vão ser traçadas no sentido vertical. E a gente tem o principal paralelo da Terra, que é a linha do Equador, que está a 0 grau. E os meridianos, né? Nós vimos os meridianos, que eles vão representar aí as linhas imaginárias, né? Eles já vão ser traçados em outro sentido. São traçados no sentido vertical. E aí a gente tem a definição a partir do meridiano de Greenwich, a gente vai ter o hemisfério leste e o hemisfério oeste, tá bom? Então a gente tem essa definição, onde nós vamos encontrar o quê? Cada ponto desse, cada distância dessa em relação ao meridiano, a gente tem aí a variação de 0 a 180 graus. De 0 a 180 graus para o leste e 0 a 180 para o lado oeste, tá bom? E os paralelos, a gente tem o distanciamento dele variando de 0 a 90 graus, tá bom, gente? Com relação ao quê? A linha do Equador. Então, a gente tem uma distância da linha do Equador de 0 a 90 graus ao norte e de 0 a 90 graus para o sul. A gente tem a linha do Equador a 0 grau. Quanto mais você vai se distanciando, essa latitude ela vai ali variando, ela vai aumentando. Quanto mais próximo da linha do Equador, a gente tem ali uma latitude menor, tá bom? Então, só para a gente relembrar aí esses pontinhos com relação aos paralelos e os meridianos. E aí temos na segunda questão, para que servem, né, esses paralelos e os meridianos? Aí você poderia ter colocado, né, que a gente tem aí os paralelos para definir aí o distanciamento com relação à linha do Equador, né, onde a gente tem a variação de 0 a 90 graus, tanto para o norte quanto para o sul. E os meridianos, eles já vão ser utilizados aí para medir as longitudes, tá bom? Os paralelos, eles vão medir aí as latitudes e os meridianos, a gente tem as longitudes. E juntando esses dois, né, tanto a latitude quanto a longitude, nós vamos encontrar uma coordenada geográfica. A gente tem aí equipamentos hoje mais modernos, que é o GPS, a gente pode até mesmo observar aí no celular. A gente tem a definição ali de um exato ponto, né, onde a gente tem o encontro tanto da latitude quanto da longitude, onde nós vamos encontrar uma coordenada geográfica. Então, eles vão se basear nisso, a partir dessas linhas imaginárias que são traçadas tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. Lembrando que a latitude, gente, ela só pode ser norte ou sul, tá bom? Não temos aí latitude leste ou oeste. Por quê? Quando a gente está falando da latitude, nós estamos nos referindo sempre à linha do Equador. Então, você lembrou da linha do Equador, já sabe que a gente está falando aí ou do hemisfério norte ou do hemisfério sul. A longitude
já vai ser aí hemisfério leste ou oeste. Então, quando você encontra ali aquele determinado ponto na superfície da Terra, aí você vai ter a definição ali da latitude, primeiramente. Lembra que eu mostrei para vocês no mapinha? Gente, encontre sempre primeiro a latitude, para a gente não se perder. Ali a definição, primeiramente, com relação à linha do Equador, se você está no hemisfério norte ou no sul, e depois a longitude, se você está do lado leste ou do lado oeste, tá bom? A nossa latitude, a gente tem aí o nosso território, né, do Brasil, a gente tem a maior parte do território brasileiro inserido no hemisfério sul, né, em uma pequena parte dele do lado acima da linha do Equador, ao norte. E a nossa longitude, ela vai ser sempre longitude oeste, tá bom? Por quê? O nosso país ele está inserido ali apenas no hemisfério oeste, tá bom? Com relação ao meridiano de Greenwich. Então essa foi a nossa aula, agradeço aí a participação de todos e até uma próxima aula aí de geografia. Agora vocês vão ficar com a professora Aldilene, a professora de História. A sua aula continua no próximo vídeo.